Olá pessoal, mais uma vez aqui fazendo comentários econômicos, comentários sobre o nosso ouro. Hoje a gente vai comentar um movimento que tem agitado o mercado, que são as tarifas anunciadas pelo governo Trump e o impacto direto que isso tem no ouro. Bom, antes da gente explicar o impacto direto que a gente tem no ouro, eu vou dizer por que o ouro. Imagine uma catástrofe mundial onde nenhuma moeda mais tenha valor. O dólar perde valor, o ien, a libra, o real. Numa situação dessa, o ouro se torna o bem mais valioso. Ele é metal, ele não desvaloriza, ele se torna o bem mais valioso. E quem detiver o ouro vai deter o poder. Por isso que o ouro muitas vezes ele é reconhecido como algo que se compra quando não se quer correr risco, quando se quer manter capital, você vai lá, os bancos, as instituições, os países vão lá e compram o ouro para se manter no poder, para manter o seu poder aquisitivo, embora qualquer catástrofe, qualquer problema possa acontecer. Ok, mas o que aconteceu nos últimos dias? Na semana passada, a gente teve uma sequência de decisões envolvendo tarifas comerciais nos Estados Unidos. Recentemente, o Trump aumentou as tarifas das transações comerciais para 10%. Isso onerava muito, principalmente os produtos importados, aqueles produtos que eram vendidos pelos Estados Unidos, e aumentou muito essa tarifa de importação. Com isso, a Suprema Corte Americana determinou que uma parte dessas tarifas era ilegal e, portanto, o Trump deveria parar de utilizar essa lei de emergência para aumentar a tarifa, que não fazia sentido, era inconstitucional. O Trump foi lá, achou uma outra lei de 1974 e, não satisfeito de aumentar para 10% dessa vez, então ele aumentou para 15%. Por que isso mexe com o ouro? Analisando o que o ouro tem a ver com isso nesse momento. Bom, tarifas são, em essência, tributos que aumentam o preço e podem gerar pressão inflacionária, redução do comércio global, reação por parte de outros países. E como eu já disse, quando o mercado percebe risco maior na economia, o ouro tende a se destacar, porque ele é considerado proteção contra incerteza, contra macroincertezas. O que os mercados estão precificando agora? O que eles estão analisando? A primeira coisa que os traders refletem é o preço e incerteza e risco. Até agora o mercado reagiu com volatilidade, mas ainda com resiliência. Ou seja, ainda não teve uma volatilidade. Volatilidade, a gente fala, são movimentos grandes. Ainda não teve um movimento gigantesco por causa disso. Não subiu e não desmoronou. Bom, alguns analistas acreditam que, mesmo a tarifa sendo maior, se a política de proteção levar menor crescimento global, mais a inflação ou interrupções de cadeias produtivas, isso pode manter o ouro com suporte no preço médio, a médio prazo. Especialmente se os bancos centrais continuarem a comprar ouro como reserva. Veja o que eu comentei. Os bancos também compram ouro para manter a sua reserva financeira. Caso o dinheiro entre em colapso, ele ainda tem, né, essa reserva financeira ali. Bom, o que nós traders, o que nós de mercado temos que monitorar agora? Para quem opera o ouro, os principais parâmetros que a gente precisa acompanhar são as decisões judiciais ou políticas adicionais sobre as tarifas. Ou seja, para essa segunda-feira promete muita volatilidade no ouro, no par XAU-USD. Bom, de acordo com o que as decisões judiciais levarem em consideração, de acordo com o que disserem do novo aumento do Trump, a gente com certeza vai ter movimentação. Portanto, é importante começar o dia, abrir o dia que começa hoje, né? Que o dia começa hoje a partir das 20 horas no mercado internacional, com bastante cautela, só observando nas primeiras 2 ou 3 horas, não jogando nenhuma operação. Lembrando que o trader real é institucional, jamais é um jogo, jamais é uma aposta. Bom, o que a gente tem que analisar? A reação dos outros países em relação a essa medida do Trump é muito importante. As retaliações comerciais que vão ter vão fazer valorizar ou desvalorizar o dólar. Lembrando que dólar alto, para nós, ouro baixo. Dólar baixo, ouro alto.
trabalham sempre nessa gangorra. Precisamos analisar também os dados da inflação e perspectivas do Fed. Fed é o Banco Central americano. Ele que decide se corta juros, se aumenta juros, que situação, que mais para frente eu vou comentar com vocês aonde que os juros influenciam, o que eles querem dizer em relação à precificação do nosso ouro. Quebra de suporte e resistência também temos que analisar. E o fluxo do capital em ouro versus os papéis. O que são os papéis? São os papéis da dívida americana, são os papéis, ações, enfim. Tudo isso tem que ser analisado no primeiro momento dessa semana, que promete ser uma semana de bastante movimentação. Toda essa combinação vai determinar se o ouro continua sendo favorecido ou não nesta fase. Bom, resumindo, tarifas maiores podem aumentar o risco macro e gerar demanda por ouro como proteção. Mas o mercado não reage só à tarifa. Ele reage a efeito que causa na economia, ou seja, como a economia vê essa tarifa, o que esperar desse aumento dessa tarifa. Então, fique atento à combinação de fatores, não só as notícias isoladas. Uma notícia só não é institucional, uma notícia só muitas vezes é tendenciosa e ela não faz um bom trader apenas por uma notícia específica. Se esse tipo de análise, se esse tipo de estratégia faz sentido para você, como eu já disse, se inscreve no canal, deixa o like e ativa a notificação. Aqui nós interpretamos mercado de verdade e fazemos com que você realmente entenda o que está acontecendo para que você possa operar com segurança. Projeto Orion é homem mais inteligência artificial guiando decisões.